I'm going to start the word. Eu vou começar a palavra. A voz dela tá ruim. I want to share my testimony of how I got saved. Eu quero compartilhar com você como eu fui salva. I was 13 years old. Eu tinha 13 anos. 5 years ago. 5 anos atrás. Acredite se quiser. I was 13 years old. Eu tinha 13 anos. My family was not a Christian. A minha família não era cristã. And I remember coming from school one day. E eu me lembro um dia que eu cheguei da escola. And I said, E eu disse, God, Deus, if you are real, se você existe, then you show me you are real. então o Senhor me mostra que tu és real. A few months later, E alguns meses depois, my father's best friend o melhor amigo do meu pai invited us to go to his church. convidou ele para que nós fôssemos à sua I igreja. hated it. Eu detestei. I would sit like this. Eu fiquei sentada assim. Every Sunday for 2 months I sat in church like this. Todo domingo, por 2 meses, eu fiquei sentada assim. After the service, I would hide behind my mom's skirts. Depois do serviço, eu ia por trás da minha mãe, da saia dela. Yes. Da saia dela era comprida, então. Isso é baixinha. I'm short. É porque ela é baixinha. Não precisava muito. And I would hide and I would sit like this with my heart closed E eu me every escondia Sunday. atrás dela porque meu coração estava fechado todo domingo. But one Sunday, Mas um domingo, I was just sitting there eu estava sentada. and the preacher was preaching. E o pregador estava pregando. And suddenly I began to feel E bothered. de repente eu comecei a me sentir I incomodada. was bothered. Eu estava incomodada. And I started feeling the conviction of the Holy E eu Spirit. comecei a sentir a convicção do Espírito Santo. Because the power of God is still real today. Porque o poder de Deus continua o mesmo. And the Holy Spirit still convicts hearts E today. o Espírito Santo continua convencendo corações hoje. God still saves souls. Deus continua He salvando still almas. convicts us of our E sins. continua convencendo do pecado. The power of God is still real O today. poder de Deus It's continua not just in the real Bible. hoje. Não é só na Bíblia. So I was sitting there bothered. Então eu estava sentada lá incomodada. And even though I was only 13, 14 years E old, ainda que eu tivesse só 13, 14 I anos, started feeling convicted of my heart. eu In my comecei heart. a sentir essa convicção no I meu felt coração. conviction in my Eu heart. senti essa convicção no meu I coração. started remembering all the things I had done Eu wrong. comecei a lembrar de todas as coisas And I erradas began que eu to tinha cry. feito. E eu comecei a chorar. At the same time, I began to feel convicted in my No heart. mesmo momento que eu sentia essa convicção no meu coração, I felt the blanket of God's love around eu me. sentia o amor de Deus em volta de mim, me envolvendo. And I started crying out to E God, eu comecei a clamar a Deus, sitting in my seat. sentada na minha cadeira. God, I repent. Deus, eu me arrependo. God, I repent. Eu me arrependo. And I started seeing like a movie passing by of all E eu that I had comecei a done. ver um filme na minha frente passando de tudo que eu tinha feito. I cried so much in the presence of Eu God that chorei day tanto na presença de Deus naquele dia that my eyes were swollen shut. que os meus olhos incharam e se fecharam. I ran to the pastor who was sitting in the back of the church. Eu standing corri in the até back o of the pastor church que estava ali atrás da igreja. at the end of the service. No final do serviço, I didn't know what to say. eu não sabia o que dizer. And I just said, I want God. Eu disse, eu quero Deus. I was 14 years old and I said, I want Eu God. tinha 14 anos e eu disse, eu quero Deus. And he had a lady come and pray for me and I accepted Jesus Então into ele my chamou heart. uma senhora, veio, orou por mim e eu aceitei Jesus no meu I was coração. 13, turning 14 years Eu old. tinha 13 para 14 anos. And that day, E naquele dia, I felt the Holy Spirit coming to my heart. eu senti o Espírito Santo entrar no He meu cleaned my coração. heart. Limpou o meu coração. And I felt the peace of God that surpasses all E eu understanding. senti a presença e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. I remember going in one way to the church. Eu me lembro indo a um caminho na igreja. And I remember coming back a different E way. eu lembrava de voltando num caminho diferente. I felt peace in my heart. Eu senti paz no meu I coração. knew what it was like to have my sins forgiven. Eu sabia o que era ter os meus pecados perdoados. And I was saved that night. E eu fui salva naquela I met noite. Jesus for real. Eu encontrei Jesus de verdade. I was saved for real. Eu estava salva de I have verdade. never been the same since that Eu day. nunca mais fui a mesma desde aquele dia. This was 21 years ago. Now Isso you know foi how há old I am. 21 anos atrás. Agora você faz as contas, quantos anos eu tenho? It's a big secret how old I am. Oh, Lord, é um grande segredo. No? Everybody knows my real age. But today but this was 21 years ago. Mas isso foi há 21 anos atrás. I want you to know that I went through my teen years. Eu quero que você saiba que eu passei pela minha adolescência. My 20s. Minha época dos 20 anos. My 30s. Os Mid 30. 30s now. Tá indo pros 40. No. I want another translator. Lá tem um outro tradutor. And all through these years, E todos esses anos, there have been many opportunities
houve muitas for me oportunidades to turn back, para que eu voltasse atrás, for me to walk away from God. para que eu caminhasse para longe de I want Deus. you to know that through the years, Eu quero que você saiba que nesses anos, the enemy has dangled many temptations in front of o me. inimigo colocou muitas tentações na minha frente. I want you to know that many Eu times quero que você saiba que muitas vezes there have been opportunities houve for me oportunidades to lose my faith in God because of what I've been through. para que eu perdesse a minha fé em Deus por aquilo que eu passei. But I want you to know, Mas eu quero que você I saiba, have never turned back from God. eu nunca voltei atrás de Because Deus. once you meet God, Porque quando você conhece a Deus, it's impossible to live without Him. é impossível você viver sem Ele. Amen? Amém? So this morning as I preach this message, Então nesta manhã, enquanto eu prego essa I mensagem, want you to think back of the day that you accepted Jesus eu as quero que your Lord você and pense Savior. no dia que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. And how many times E quantas vezes you've had a chance to turn back. você teve a chance de voltar atrás. Amen? Amém? Open with me to Genesis chapter 11, verse 27. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 27. I'm going to read it. Nós vamos ler 11, 27. It says, and this is the genealogy of Terah. Terah begot Abram, Naaran, and Haran. Haran begot Lot. Verse 31 says, and Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his granddaughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and they went out from the Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. Ok, nós vamos ler o 27 e depois saltarmos para o 31. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. O 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Terah Terá, was of the generation of the descendants ele era da descendência of Noah, de Noé. a man who knew and walked with God. Homem que conheceu e andou com But he Deus. was now living in the Ur of the Chaldeans. Mas agora ele estava vivendo em Ur dos This was a Caldeus. place that was very wealthy and very rich. Esse era um like lugar de America. muitas riquezas, era como a América. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, was a place of idol worship. era um lugar de adoração a ídolos. Their main idol that they worshipped was the moon called Sin. O ídolo mais importante que eles adoravam era o deus da lua, era o deus do pecado. And Terah said, I'm going to take my family out of this E place. Terá disse, eu vou tirar a minha família deste lugar. I'm going to take them to Canaan, which represents the land of promise. Eu vou levar a minha família para Canaã, que representa a terra prometida. So he took his whole family Então ele pegou toda a sua família. and he went towards the promised E land. ele foi em caminho à terra But prometida. the Bible says that when he reached Haran, Mas a Bíblia diz que quando ele chegou em Tarã, that he stopped there ele parou. and he dwelt there. E ele habitou ali. Do you know what it means to dwell somewhere? Você sabe o que quer dizer habitar em algum lugar? That means that you make your permanent home there. Isso quer dizer que você faz a sua casa permanente ali. Do you know what Haran was? Você sabe o que era Arã? It was the same thing as the place he had left. Era a mesma coisa do lugar que ele tinha acabado de It sair. was a different city Era uma cidade diferente from Ur. de Ur dos But it Caldeus. was the same thing. It was a wealthy city and a city that worshipped the same foreign Mas era God. a mesma coisa, era uma cidade de riquezas e serviam e adoravam os mesmos ídolos de Ur dos Caldeus. Just like Terah, Como Terá. a lot of Christians, Muitos cristãos, they get saved eles são salvos and they leave the place of sin e eles deixam o lugar de and they're on pecado their way to e heaven. eles estão a caminho do céu. They may go to a different church now, Talvez eles vão a uma igreja but diferente they agora, start going back to their old mas ways. eles começam a voltar aos seus caminhos antigos. Just like Terah, they make their dwelling in their old Como ways. Terá fez, ele continua a habitar nos seus caminhos antigos. Look at verse 32 says. Veja no versículo 32. 32 says, so the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. I want you to know that Terah died. He died there. He never made it to his final Eu quero que você destination. saiba que Terá, ele morreu ali em Arã, naquele lugar. Ele nunca chegou ao lugar que ele estava. I want you to know that you may be a Christian walking with God, but if you look back, if you turn back, you're going to die there. Eu quero que você saiba que se você é um cristão que está andando com Deus, mas se você voltar atrás, você vai morrer atrás. We are going towards a destination which is heaven. This is not our final destination. Nós estamos a destino do
céu. Esse lugar aqui não é o nosso For destino those of us that final. have a very comfortable life, this is temporary. Don't get too comfortable. This is not your home. Ainda que você tenha uma vida muito confortável aqui, não fique tão confortável assim, porque este não é a sua This casa is not your definitiva. home. Essa não é a sua I casa. imagine that Terah left their wealthy Eu city and all of imagino the que worship, Terá deixou essa terra de riquezas e foi andando. and he saw Canaan. E ele viu He Canaã. was on his way to the promised land, which Ele estava no represents seu caminho heaven. da terra prometida. But then he stopped a little bit and he saw all the wealth that was going on in his Mas ele life. parou um pouquinho e viu toda a riqueza que estava He saw ali. how comfortable it was. Ele viu que era confortável. But then his heart got stuck there. E o seu coração ficou preso ali. I want you to know Eu quero que você that if saiba. your heart Se o seu gets coração stuck in the things of this world, fica preso nas coisas and your deste heart mundo, loves this world E o more seu- than it loves e o seu God, coração ama mais as coisas deste mundo do que a Deus, you're going to die here. você vai morrer And aqui. you'll never make it to E heaven. você nunca vai chegar ao céu. Terah died there. Terá morreu ali. But I want to show you something that happened. Mas eu quero te mostrar algo que aconteceu. Yesterday, Ontem, I was looking at pictures eu estava olhando algumas fotos of many years ago, antigas. and I started crying E eu comecei a chorar. because I felt God's pain. Porque eu senti a dor de Deus. You know what pictures I was looking at? Sabe quais as fotos que eu estava I was olhando? looking at pictures of Christians and people that I know that used to be in this church. Eu estava olhando fotos de cristãos, de amigos meus que estavam nessa I igreja. remember them sitting in our seats and singing and preaching and doing all of that, and today they are not living for God anymore. They have turned back. Eu lembro desses cristãos que sentavam nessas cadeiras, eles oravam, eles cantavam, eles serviam a Deus comigo, e hoje eles não estão mais They no have caminho de turned Deus. back just Eles like voltaram Terah. atrás como Terá. And I can feel God's heart for them. It aches for them because they have turned back. E eu senti a dor do coração de Deus por eles, porque eles voltaram atrás. The Bible says God is not pleased with those that turn back. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. How many have gone back to their old ways, Quantos deles voltaram para trás dos seus caminhos antigos, worshiping their old gods? louvando e adorando os seus deuses Their antigos? hearts have turned back. Os seus corações voltaram atrás. I'm not going to preach about it, but remember the wife that turned into salt. Eu não vou pregar sobre ela, mas lembra da mulher de Ló que virou uma estátua de sal? She turned back and she became salt. She became frozen where Ela she olhou was. para She trás died e ela there. ficou congelada, virou uma estátua. Good Shepherd Church. Igreja do Bom You may be Pastor. here, but your eyes may be looking back to your old life. Talvez você está aqui hoje, mas os seus olhos estão olhando para If trás. you look back, you're going to die Se there. você olhar para trás, você vai morrer. You have ali. to look forward to what God has for you. Você tem que olhar para frente aquilo que Deus tem para você. You have to know that after all this struggle, there is heaven waiting for Você tem you. que entender que depois de todas as lutas e dificuldades, o céu espera por There is a você. crown of life that God has waiting for His Existe uma servants. coroa da vida que Deus preparou para os seus servos. This is not a keep walking, don't give up on serving God. Não desista de servir a Deus, continue caminhando. Amen? Aleluia. The Bible says, A Bíblia diz, look what God did. veja o que Deus You fez. know what I love about God the most? Sabe o que eu mais amo em Deus? That He doesn't give up on us. É que Ele não desiste de That He nós. doesn't give up on us. Ele não desiste de You can nós. fall 1,000 times, but every time God will take you back. Você pode cair 1000 vezes, mas todas as vezes Deus vai te Get up and levantar. walk again and get back. Levante e caminhe de novo. It's okay to fall, get back Não tem again. problema se você caiu, levante antes de novo. The Bible says that God then Terah stopped and he died there. A Bíblia diz que ele parou ali e ele morreu But ali. God did not give up on his family. Mas Deus não desistiu da família And dele. God spoke to Abraham, which was his son, and he said, I want you to leave these people. I want you to leave this country and go to where I'm going to show E you. Deus falou para Abraão, que era o filho dele, eu quero que você deixe este lugar e eu quero para que você caminhe com a sua família para a terra que eu vou te mostrar. Genesis 12:1 says, Now the Lord had said to Abram, Get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And all of the families of the earth shall be blessed by you. Gênesis 12, 1-3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. How many of you Quantos de vocês are first generation Christians in this church? são a primeira geração de cristãos Meaning da your sua parents were família? not Christians, your father was not a Os seus Christian. pais How não many são of you? cristãos e nem ninguém I da want you sua to stand família. up. Eu quero que você fique I want you to de stand pé. up Se with você me. é a primeira geração de cristão na sua casa, fique em pé. If your parents were not Christians, your grandparents, first generation Christians. A primeira geração de cristãos, Aleluia. seus pais e seus avós. I Aleluia. want you to know first generation Christians Eu quero que você saiba, a primeira geração that de it's not cristãos just about you não é só and about you sobre going to você, heaven, é sobre você ir ao but it's about céu. the generation that is to come, that is inside of you, your Mas children, your Deus está interessado grandchildren. nas gerações que virão depois de você, seus filhos, os seus netos, os seus Amen. bisnetos. Have to see. I want you to know that because my father accepted Jesus, that led me to accept Eu Jesus. quero que você saiba, porque meu pai aceitou Jesus, eu também vim aceitar I want you Jesus. to know that God is not only interested in you going to heaven, He is interested in the generation that is behind you. Deus não está interessado em Hallelujah. que você vá ao céu, mas todas as gerações que virão depois de você. The devil knows if he can shake you out of your faith, he's going to shake the generation O that is diabo behind sabe you. que se ele sacudir você da sua fé, ele vai tirar também as gerações depois de você. If the devil can get you to O backslide, diabo quer que você volte. then it's going to be easy for him to push your children Vai out of ser the mais way. fácil para que ele tire também os seus filhos. God was not only interested in Abraham, he was interested in Isaac and Jacob and all the children that were to come. Deus não estava interessado somente em Abraão, mas em Isaac, Jacó e toda a descendência que viria So depois. my loving brother and sister, for you that are first generation Christians, stand strong because there's a generation watching you. Então, meu amado irmão, você que está em Cristo, fique forte, fique firme. As gerações que virão depois dependem de você. Your children are watching you. They need to know that you are a man and a woman of God. They need to know that you pray. They need to know that you know God. Os seus filhos precisam saber que você é um homem e uma mulher de Deus. Eles precisam ver você orando, você buscando, você vivendo a vida cristã. It is not in my message, but I'm going to say it. The Bible says, train up a child in the ways of the Lord, and when he grow up, he'll know the Lord. Não está na minha mensagem, mas eu vou dizer, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela ficar velha, não se It desviará is not dele. your job to bring him to church. It is your job to train him in the ways of the Lord. Não é o teu trabalho só carregá-los para a igreja pela mão, mas ensiná-los no caminho de Show Deus. them the God that you serve. Mostrar para eles que o Deus que você It is serve not your job to bring them and save them. It's the job of the Holy Spirit. não é o to seu convict trabalho them. salvá-los, o trabalho de salvá-los é do Espírito Santo. First Você só generation ensina. Christians, you walk with God. Abraham walked with God. Primeira geração de cristãos, você caminha com Walk with Jesus. God and watch what God does to your children. Don't you worry about that. Para os seus filhos que você está caminhando com God Deus. is working on them the same way that God pursued Deus está Abraham. trabalhando nos God is seus filhos do pursuing your mesmo children. jeito que está trabalhando em você. Deus irá perseguir os seus filhos. God is pursuing Acompanhar your os seus children. filhos. God is pursuing the next generation Ele for irá him. acompanhar a nova geração. But this generation, they need to know the God you serve. Mas essa geração precisa saber que o Deus que você serve. They need to see it. Eles precisam They ver. need to know it. Eles precisam And you know what's the conhecer. best way to teach them about God? E sabe qual é o melhor jeito de ensinar os nossos It's filhos to sobre you Deus? walking with God. É It's for quando you você to walk with caminha com God. Ele. É quando você caminha com Ele. Abraham didn't have to pull his children to serve the God he did. Abraão não precisou carregar os seus filhos para servir a Deus. Isaac saw Abraham worshiping God. Isaac viu Abraão adorar e sacrificar a Deus. Isaac knew the God of his father. Isaac conhecia o Deus do seu pai. So don't you worry about your children because God is pursuing them with all of his Não se heart. preocupe com seus filhos, porque Deus está But don't os give up. acompanhando com todo o seu Don't stop coração. serving God. Não desista, não Don't pare stop de servir serving a Deus. God. Não It's pare. worth all the struggles that you go through. Não pare. Just to Vale see your a pena. children Todas as living for God. provações valem a pena. It's worth your struggles just to see your Vale a children. pena as suas dificuldades só para ver os seus filhos. Don't stop fighting. Não pare de lutar. Don't give up. Não desista. Don't look back, Não Father. olhe para trás, pai. Mom, don't look back at what Mãe, you não olhe left para trás. behind. Não olhe para trás. Because there's a generation that needs to know God. Porque tem uma geração que precisa conhecer a Deus. Amen. Aleluia. Aleluia. Let's start our message. Revelation 2:10 says, Apocalipse 2:10
Moisés diz: be faithful until death and I will give you the crown of life. seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Heaven is waiting for you. O céu espera por você. Heaven is waiting for you. O céu espera por Oh, I get so você. mad. You know what happens? Eu fico tão Do chateada you know com what o que the problem acontece. with Christianity Qual o is problema today? do cristianismo That we are nesse dia? so earthly minded Nós estamos com a nossa mente muito that we nesse forget of mundo, what's to come. nessa terra, e nós esquecemos o que está para vir. We forget. How many of you forget that there is heaven waiting for you? Quantos de vocês já esqueceram que o céu está esperando That at the você? end of your life, E no final da sua vida, either when the trumpet sounds quando a trombeta soar, or when God says it's your time to ou go. quando Deus chamar você, a sua hora de ir. For those of you that have been serving God faithfully and stayed in the way, Para aqueles que têm servido a Deus fielmente e ficaram nos caminhos de Deus, there is a crown waiting for you. há uma coroa esperando por Heaven você. is waiting for you. O céu espera por Heaven você. is waiting for O you. céu espera por você. There is a crown of life with your name on it. Tem uma coroa da vida com o seu nome escrito. Eternity is real. A eternidade é real. Heaven is real. O céu é real. Hell is also very real. O inferno também é muito And for real. those that turn back from serving God, Aqueles que voltarem para trás de servir a the Deus. Bible says in Matthew A Bíblia diz em Mateus that it's a place of pain and weeping, que há um lugar de dor e pranto. a place where the gnashing of teeth, Um lugar de ranger de dente. where the pain is so strong that you gnash your teeth. Onde a dor é tão forte que você arranja os dentes. I want you to know, Eu quero que você it doesn't saiba. matter that you come to church every Não Sunday. importa se você vem à igreja If todo you have domingo. turned back from Se serving God, você voltou atrás de servir a Deus, there's a place that's waiting for those that turn back from serving God. esse é o lugar que está esperando aqueles que voltarem atrás. Eternity waits for us. Esse lugar espera. Eternity waits for us. Eternidade espera por nós. But it's either heaven is waiting for Ou you, então é o céu, and you're going to live in glory with God e for você eternity, viverá em glória com Deus pela or eternidade. hell awaits for you. Ou então o inferno espera por você. We choose where we spend eternity, Pastor. Nós vamos escolher onde nós vamos passar a eternidade. You choose where you spend eternity. Você vai escolher onde você vai passar a How eternidade. you live this life. Como você vive essa vida. You choose. Você But escolhe. you have to know that eternity is real. Mas você tem que You saber have to know que a that heaven eternidade is real. é real. You O have to céu know. é real. If we truly believe that we would live in a different way, Se nós we would not acreditamos de live for verdade, nós ourselves. viveremos de uma maneira diferente. If heaven is real in our daily lives, Se o céu é verdadeiro na nossa vida and diária, it's something real on it that you know about every day, é algo que você sabe, tem a consciência todos os dias. then you live different. Então você And vive you walk diferente. different. E você caminha diferente. The Bible says in Romans 8:31, what shall separate me from the love of A God? Bíblia diz em Romanos 8:31, And verse o que 35. me separará do amor de Cristo? Look at verse 35. What shall separate us from the love of Christ? Tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? I want you to know Eu quero que você saiba what is worth you giving up serving God for. o que vale a pena para você deixar de servir a Deus. O What que is você vai it? fazer a troca? What's so precious that you give up serving God O que é for? tão precioso que você está deixando de servir a Deus por isso, por essa coisa? Or what's so hard that you have given up serving God for? O que então está tão difícil que você deixou de servir a Deus por causa disso? What trial and tribulation have you said, no, this is too much, God? Quais são as lutas, as dificuldades, as tribulações e você disse, ah não, Senhor, isso é muito difícil. But I want you to know that He says He's with you wherever you go. Mas eu quero que você saiba que Ele diz para você que Ele está com você onde você And if for. God before you, who can be against you? Se Deus é por você, quem será contra Don't look at você? what's around you. Keep looking forward to Não olhe quem heaven. está em volta de Look você, forward. continue olhando para frente, olhando para frente. Remember what God has for you. Lembre daquilo que Deus tem para For those você. of you that are serving God faithfully, remember what God has Para for you. aqueles de vocês que têm servido a Deus fielmente, lembre-se o que Deus tem para você. Come with me to 1 Corinthians 9:24. Venha comigo a 1 Coríntios, no capítulo 9, 24. Oh, it's up there. It says, know you not that they which run in a race run all, but one receives the prize. So run that you may obtain. 25 and 26. And every man that strives for the mastery is temperate in all things.
Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. 26. I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as the one that has beaten the air. 1 Coríntios no 9, o 24, 25 e 26. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como combatendo no ar. Look at that word. Look what Paul was saying. Veja essa palavra, veja o que Paulo está dizendo Paul was aqui. saying, I don't run not knowing where I'm going. Paulo diz, eu não estou correndo sem saber para onde I eu know vou. what I'm fighting for. Eu I know sei, what I'm fighting for. eu sei pelo que eu estou lutando. He was saying, I run the race. Ele disse, eu estou correndo a corrida. But I know what's at the end of Mas eu it. sei o que está no final da corrida. You see, Você sabe? Paul, Paulo, which was one of the greatest que missionaries, foi um dos grandes missionários, um dos maiores he missionários. suffered persecution. Ele sofreu He perseguição, suffered beatings. ele apanhou, In prison. ele foi preso, He died for the gospel. ele morreu pelo And evangelho. he was saying, E ele está dizendo, listen to me. escute, I'm going through all of this, eu estou passando por tudo isso, but I know what's waiting for mas eu me. sei o que me espera no final. We need to push uncertainty inside. Nós precisamos colocar as incertezas para o lado. One day it's worth living for God and you are full of Jesus. Um dia você está achando que vale a pena viver para Deus e está cheio dele. Then a little trial comes and you doubt God as if He had never done anything for E aí you. vem uma dificuldade e você desanima tanto como se Deus nunca tivesse feito nada por você. Not Paul. Não, Paulo não é Paul was assim. saying, I know what I'm fighting Paulo for. disse, eu sei pelo que I eu know estou what I'm walking lutando. towards. Eu sei para onde eu estou indo. I know what's waiting for me on the other Eu sei o side. que espera por mim do outro lado. No So final. run in such a way. Então corra de tal maneira. Run in such a way Corra de tal maneira that you win the race. que você ganhe a corrida. A lot of us, Muitos de nós. we run a little bit. A gente corre And um then we pouquinho stop. e paramos. Do you know why Paul was talking about races? Sabe por que Paulo estava falando sobre He corridas? was writing to the Corinthians. Ele estava escrevendo aos Coríntios And in the city of Corinth e na cidade de Corinto. is where they used to have their Olympic Games. Eles tinham os seus Jogos Olímpicos ali. So they understood this kind of language. Então eles entendiam esse tipo de linguagem. The athletes that would participate, Os atletas queriam participar desses Jogos they would Olímpicos. have to train for almost a year. Eles tinham que treinar por quase um ano. And the ones that gave up on the E training, aqueles que paravam, não treinavam por um ano, they would not participate in the eles não games. participavam, eram desqualificados. I believe Eu creio the ones que aqueles that would sign up saying, I want to win that prize. que assinaram e disseram que iam ganhar aquele And prêmio they started training e começaram a treinar until they saw how hard it was. até que eles vissem como era difícil And they aquele focused on treinamento. how hard it was. Como era difícil o And they treinamento. lost focus of the prize. Então eles perderam o foco And when they did no that, prêmio. they gave up. Então eles desistiram. It's very easy. É muito fácil. At the beginning of the year, No começo do ano, when pastor gives us something to do, quando o pastor entrega um cargo, uma responsabilidade em nossas and we mãos, all start going, e nós começamos a working correr, as hard as we can. trabalhando no melhor que nós But then podemos. we see the sacrifice and the price that it costs, Então nós vemos o sacrifício e o preço que custa. and we give up. E nós desistimos. But I want you to Mas eu know quero que você that saiba Paul was saying, que Paulo estava you will be dizendo: disqualified if you give up. você vai ser desqualificado se desistir. Amen. Amém? The runners that made it, they knew what they were running towards. Aqueles que corriam e fizeram o final da corrida, eles sabiam o que os esperava. Fernandinho has a song that's called It's All Going to Be Worth O It. Fernandinho tem uma música que diz: vai valer a pena. You have to know that serving God is worth it. Eu quero que você saiba que servir a Deus vale a pena. You have to know that everything you are giving up for in the world is worth what Você, God has você for tem you. que saber que tudo You que você have está to know deixando de viver no mundo vale a pena por Deus. It is worth giving up relationships that do not please Vale a God. pena It is deixar worth relacionamentos que não agradam a Deus por Giving up, Deus. going out and living for yourself. It is worth it. Vale a pena você deixar de It is viver para worth si it. mesmo para viver para Deus. I have been where you are. I have sat in your seats. Eu It já is worth fui it. como vocês, eu já estive sentado, eu conheço a caminhada, é difícil, mas vale a pena. It is worth it. If Paul was here, he would say it to you. It is worth Vale a pena, all se that Paulo you give estivesse up aqui, for ele God. estava dizendo para vocês, vale a pena. It is worth it. Vale a pena. Amen. But we have to know that in our hearts. Mas We nós cannot precisamos wonder saber isso no wondrously. nosso coração, nós não podemos duvidar disso. Amen. Amém? Come with me to 2 Timothy chapter 4, verse 6. Venha comigo a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo
6. Paul was about to die. Paulo estava prestes a morrer. And he says, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. Tu, porém... Quer que eu leia? Você vai ler até o 7. Então é. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. O 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. He says, I have fought the good fight. Isso diz, eu lutei o bom combate, combati o bom combate. I have good news for you, Eu Christians. tenho boas notícias para você, cristãos. Being a Christian is not an easy thing. Ser cristão não é It's uma coisa for the fácil, courageous. é para o corajoso. He says, I fought the good fight. You know why? Ele disse, eu combati o bom combate, sabe por quê? Because you have to fight to be a Porque Christian. você tem que lutar para ser crente. You have to fight to live for Você God. tem que lutar para viver You para are Deus. fighting the world. Você tem que lutar contra o You are mundo. fighting against the Você devil. tem que lutar contra o diabo. You're fighting against your own flesh that wants to take you to places Você where you tem que shouldn't lutar go. contra a sua própria carne que quer te levar para os seus caminhos. So being a Christian is a daily fight. Então ser cristão é uma luta diária. Don't think that you'll get to a place where everything is easy and Não smooth. pense que você vai chegar num lugar onde tudo é fácil. Good news for you, it's always going to be a fight. Boas notícias para você, sempre haverá um combate, uma luta. There is always going to be a fight. Sempre haverá uma luta. Isn't that great news? É uma boa notícia. You know why? Sabe por quê? Because today we preach Christianity as something easy and simple. Porque hoje o cristianismo tem sido pregado aí como uma coisa fácil de viver. But I want you to know that Christianity from the beginning it required people to die for Jesus. Mas eu quero que você saiba que o cristianismo verdadeiro, desde o começo, ele exigiu que alguns cristãos morressem por amor a Deus. Here in America we are not required to die for Jesus. Aqui em América nós não somos requeridos, ninguém nos pede que morramos pelo Evangelho, But por to Jesus. live for Jesus, you have to die to yourself, to the world, to the devil, to the flesh. Mas para viver para Jesus você tem que morrer para o mundo, para você, para o diabo, para a sua carne. Paul said, I have finished the fight, I fought the fight. How many of us can get to the end of our lives and say, I fought it, and I fought a good fight. I reached the end, but I fought, I never gave up. Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos de nós aqui poderíamos dizer e declarar a mesma coisa que Paulo How declarou? many of you can get to pastor's age and say, all of these years I fought the good faith. I've never walked away from God. Quantos de vocês jovens poderão chegar à idade do pastor dizendo a mesma declaração, eu lutei o bom combate, eu permaneci na presença de Deus e nunca me desviei He dele? says, I finished the race. Ele disse, eu terminei a carreira. I'm sure there were many times that Paul wanted to give up, but he said, I finished the race. Eu tenho certeza que muitas vezes Paulo quis desistir, mas ele disse, eu terminei a carreira. And he says, and I've kept the faith. Ele disse, eu conservei a fé. Because it's sometimes easy to lose faith when we are going through it. Porque às vezes é difícil, nós perdemos a fé quando nós estamos em lugares He difíceis. said, but I have kept the faith. Mas eu guardei a fé. How many of us feel a little discouraged? I want you this morning to know that the God you serve is a faithful God. Quantos de Don't lose faith in God. nós nos sentimos desencorajados, mas nesta manhã eu quero dizer para você, não perca a sua fé, continue lutando. Men will disappoint you. They will. Os homens irão desapontar você. A lot of Christians that have left church Muitos cristãos deixaram de vir à igreja because they put their eye on men and the men porque disappoint. colocaram os olhos nos homens e os homens o But desapontaram. I want you to take your eyes off of Mas men. eu quero We que will você tire os disappoint seus you. olhos dos homens. Men will Eles disappoint irão you. te desapontar. There is no man who is perfect. Men will Não há disappoint you. homens nem mulheres perfeitos, eles irão desapontar But você. God will not disappoint you. Mas Deus não vai desapontar você nunca. Nele você pode confiar. Deus jamais vai desapontar você. Deus jamais irá desapontar He você. will not. It may get hard. It may look dark. But He Talvez will pode be ser there. difícil, pode ser escuro, mas Ele vai estar ali com você. God will not disappoint you. Deus não irá desapontar Amen. você, amém? 2 Timothy 4:8. Segundo a Timóteo It 4, says, therefore, it is laid up, but the word in my Bible it says finally.
Finalmente. That word says finally. In my Bible it says finally. Na minha Pastor Bíblia diz Paul finalmente. said, man, these years have been hard. I fought the good fight. Finally I get to go to heaven. Aleluia. Paulo deve ter pensado assim, foi difícil, foi muito difícil, mas finalmente eu estou chegando ao lugar para onde eu estou indo. I'm only 20 years old, and I'm thinking finally one day. Eu só tenho 20 anos, mas eu sei que um dia eu vou chegar. How many of us do not get excited when I say finally one day we'll get to go to heaven? Quantos de vocês ficam entusiasmados em pensar, finalmente eu vou chegar lá? Because we're so accustomed to our life here that we forget that heaven. A gente is está tão waiting for us. acostumado com a nossa vidinha aqui que a gente esquece do céu. But Paul said, finally I get to go to Mas heaven. Paulo disse, finalmente eu vou ao céu. Finally I get to see him face to Finalmente eu face. vou ver meu Jesus. Finally I get to see the crown that he has waiting for me. Finalmente eu vou ver a coroa que ele tem preparada para mim. Finally there's no more weeping, no more pain. Finalmente não mais dor e nem choro. Finally I get to go to heaven. Finalmente eu vou ao céu. We have to know that in our Nós hearts, precisamos saber disso em nosso coração. that one moment we're going to heaven. Que num momento nós iremos ao That all céu. of this that we do E tudo isso que nós is going to fazemos be worth aqui, it. que valeu a pena. Paul was saying, finally I get to go Paulo to heaven. disse, finalmente eu vou ao And he céu. said, and I get to get the crown of life that he promised E me. eu vou ter a coroa que ele me But prometeu. then he said, that crown is not only for me, Paul. Mas That's essa special. coroa não é só para mim, Paulo. He said, it's for all who believe. É para todos aqueles que creem. So that crown is waiting for you too. Então há uma coroa para você também. Amen. Amém? Aleluia. Let's continue. I want you to go with me, and I'm closing soon, to Hebrews. Venha comigo a Hebreus e daqui a pouco nós já vamos fechar. Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12, Chapter 12, verse 1 and 2. versículo 1 e 2. It says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. The Bible talks about two things here. It says, A Bíblia fala sobre duas coisas let us aqui. lay aside every weight. Deixar de lado todo o peso, embaraço. You know, when I was young, Pastor, E não, sabe quando eu era mais nova, pastor? I was in the soccer team, Eu jogava no time de futebol da but escola. I was a little fat. Mas eu era meio gordinha, pesadinha. I was a little fat. Um pouquinho gordinha. So I would go to training, Então eu ia no treino, but every game the Mas- coach would sit me down. mas todo jogo o treinador me deixava no He would banco. sit me down and put all the other ones in front of Ele me me. deixava no banco e colocava todo mundo para jogar. Don't feel bad. Jesus said, he healed my rejection. Ela não se sente mal, ela já foi curada por Jesus. But I would sit there. Mas eu sentava ali, I knew how to kick the ball, eu sabia chutar a but bola, I couldn't run. mas eu não conseguia correr. He would say, run after the ball. Ele dizia, corre atrás da bola. I would run a little bit, then I would get Eu tired. corria um pouquinho e já estava And cansada. someone would take my ball, Então, alguém pegava a bola. call me back, and I would sit down. E ele me chamava de volta pro banco. Todo jogo era assim. And I would get so mad. I just wanted to play. E eu ficava tão chateada que eu queria jogar. He didn't tell me you can't run, so I'm not going to put you. He would just say, well, just give another a chance. Ele não falava por quê, mas ele dizia que daria outra chance. Now that I'm older, I understand why. Então, agora que eu tô mais velha, eu entendo por quê. Because the weight kept me from running Porque o fast. peso não me deixava correr rápido. There are things that weigh us down in our Christian walk. Tem pesos na nossa vida que não nos deixam caminhar a nossa caminhada cristã. Esses pesos não deixam nós correr. Some of us Para que nós complain. corramos. Some of us complain Alguns de nós reclamamos that God doesn't use us. que Deus não nos usa. That we're just sitting on the bench. E nós estamos sentados no banco. But God is saying, listen to me. Mas Deus está dizendo, escuta, I cannot use you eu não posso usar because você. you have extra weight holding you Porque você down. está com peso demais You em need to você. let go of this extra weight that Você holds you down. precisa perder esse peso extra que está em você. Unforgiveness, A falta de hatred, perdão. strife, your tongue. A sua língua, a murmuração. This extra weight you need to lay aside at the Esse feet of peso Jesus. extra tem que ser largado, And tem when que you're ser laying deixado. down these things at the feet of Jesus, I want you to know He's going to put you in the game and use you for His E glory. quando você colocar todos esses pesos aos pés da cruz de Cristo, eu quero dizer para você que Jesus vai te colocar na corrida e você vai correr. That was the first one. So lay aside every weight. If you feel like you're stuck in your Christian walk, lay aside every weight. A primeira coisa que diz é para deixar todo o peso. Então, se você acha que você está preso na sua caminhada cristã, deixe todo o peso. The second
second one, it says sin that easily A ensnares us. segunda coisa é que o pecado, ele aos poucos é como uma armadilha. I want you to know Eu quero que você saiba that hunters, que os they caçadores, set up traps like this. eles colocam armadilhas assim. And what they do to those traps, they cover it with leaves. Então eles cobrem essas armadilhas com folhas. So that when the animal walks by, E quando o animal vem he caminhando, doesn't see the trap. ele não vê a And he armadilha. gets stuck. Ele pisa, então ele fica preso ali. The devil is like that. O inimigo é He assim. puts temptation in front of Ele us. coloca a tentação em nossa Things frente. that we think are not a big deal. Coisas que a gente pensa que não vai fazer tanto mal And then we assim. get stuck where we cannot shake E aí ourselves nós free. ficamos presos ali e não conseguimos nos soltar. The Bible says, let go of these sins. A that you Bíblia are diz, stuck. deixe esses pecados que você está preso. There's some that are stuck in their walk and they cannot shake themselves free from addiction. Alguns de Things nós that hold estão you down. presos em vícios, em coisas que nos seguram. But I want you to know that Jesus is here. Mas eu quero que você saiba que Jesus And está He has the aqui. power to set you E free. Ele tem o poder para libertar você. And if you have fallen into sin, E se você caiu em you pecado, can repent and He will set you free again. você So you pode se can run arrepender your walk e Ele vai again. te libertar para que você volte à corrida. Amen. Amém? The third one that it says, A terceira coisa que diz aí, it says, let us endure. Let us run with endurance. deixa que nós corramos com perseverança. I want you to know, for those of you that have been serving God faithfully, Eu quero que você saiba que vocês que serviram a Deus fielmente, God is saying, endure, don't quit. Deus está dizendo, não desista, continue, continue. Don't quit. I Não know it's desista. been hard. Eu sei que é difícil. I know it's heavy on your back, Eu sei que está but pesado. don't quit. Mas não You're desista. almost there. Don't quit. Você está quase lá. Endure, don't quit. Não desista. Amen. I want to close. I want to call the Jovem Jovem by E eu vou fechar. By vou reading fechar os this to olhos. you. E eu gostaria de ler isso para vocês. Hebrews 10:35 through 37. Hebreus 10, do 35 ao 37. It says, therefore, Christians who have been fighting and living for God, therefore do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance. God can give us the endurance that we need, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. God says, for those of you that are faithful, endure a little longer. Stay living for Deus God. disse para vocês que são fiéis, continue fiel, continue caminhando. Pastors that have been working, endure a little longer. Pastores que estão There's a crown trabalhando, waiting for you. continue, fiquem firmes, há uma coroa esperando por There's a crown of vocês. life waiting for you. Há uma that works coroa for da God. vida esperando por vocês. But the Bible also says Mas a Bíblia também diz, that if anyone draws back, se I alguém have no voltar pleasure in atrás, them. Deus não tem prazer nele. I'm going to go a little further and give you the picture of how God sees Eu those quero that ir turn um pouquinho back. mais profundo e te mostrar da maneira que Deus vê isso. Go with me to 2 Peter 2:20. Venha comigo a 2 Pedro 2:20. For those of you that are thinking about turning back or walking away, I want you to know this is how God sees it. E aqueles que estão voltando atrás, eu quero que você entenda como Deus vê isso. It says, for if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn away from the holy commandment delivered to them. But if it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his vomit, and the soul that was washed to her wallowing in the mire. What does... Oh, sorry. 2 Pedro 2:20 a 22. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. That's how God sees it. He
loves the sinner. É dessa maneira que Deus vê. Ele ama o pecador. This is the picture the Bible says. If you turn back from serving God, Mas essa é da maneira que Deus vê. Se você voltar the atrás. Bible says it is better as if you had never known A God. Bíblia diz que era melhor que você nunca tivesse Because conhecido the state Deus. that you're going to end Porque o is even estado que worse você vai terminar vai ser pior than what God saved you from. do que quando você começou. The Bible says you will be like a dog who returns to his A Bíblia vomit. diz que você será como um cão que voltou ao seu You próprio will be like a vômito. pig who returns to the É como um porco que voltou ao chiqueiro, ao lamaçal. Those are strong words. Essas palavras são fortes. It's our choice to live for God. É a nossa escolha viver para Deus. Philippians, and I'm going to close. I want to ask the church to stand with me. Filipenses, eu vou fechar e eu gostaria que você ficasse de pé. 3:12. This is what Paul said. Filipenses 3:13, 3:12. He says, "Not that I have already attained it, Não que eu já tenha alcançado, either we're already perfect, but I follow after, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar, that I may apprehend that for which I am also apprehended to know Christ. prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Brethren, I count not myself have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before me." Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paul said, "I press toward the mark for the prize of the Paulo high disse, calling." eu prossigo, eu estou indo. So this morning, that is the call to the church. Nesta manhã, um chamado para a igreja. We press towards the call of the Nós vamos ao chamado de Deus. Before I pray, Antes de eu orar, I want you to know, eu quero que você saiba. if you were thinking about turning back, Se você está pensando em voltar atrás, it's not too late because you're still here. não é muito tarde, porque você ainda está aqui hoje. Restoration is possible. A restauração é possível. Amen. Amém? Father God, I thank you for your Senhor word. Deus, eu te agradeço pela tua And palavra. I thank you for your presence. Mas eu te agradeço pela tua presença neste lugar. God, this morning, Deus, nesta manhã, Lord, as we pray, enquanto oramos, give endurance to those that are looking for it. dá força, perseverança para aqueles que precisam. I pray for those that are in sin, that the conviction of the Holy Spirit Eu oro por aqueles Israel. que está vindo a convicção no seu coração de ídolos. Lord, I pray for the conviction of the Holy Spirit to speak to every heart. Senhor, eu oro pela convicção do Espírito Santo que venha convencer cada And coração. I thank you for your presence. E eu in this agradeço store. pela tua presença aqui, In Jesus' no name. nome de Jesus. The first altar call I'm going to make. The first altar call. A primeira chamada que eu gostaria de fazer nesta manhã. I want you to know that eternity is real. Eu quero que você saiba que a eternidade é real. Heaven is real, but hell is also O real. céu é real e o inferno é real. And if you have never, I want everybody to close their eyes and bow Eu their quero que heads. todos fechem os olhos e abaixem sua cabeça. Because it's you and God now. Porque agora é entre você e Deus. It's easier to answer to God now than one day in heaven if you have not accepted Um Jesus. dia você vai chegar aí a esse lugar e você precisa aceitar a Jesus. If you've never accepted Jesus into your heart, I want you to raise your Se você hand. nunca aceitou Jesus no seu coração, eu gostaria que você levantasse a sua mão. I want you to raise your hand if you want to give Eu your heart gostaria to que você Jesus. levantasse a sua mão se você quer entregar o